Olá pessoal, tudo bem? Então hoje, nessa segunda aula sobre Tabular Editor, a gente vai falar sobre como criar cálculos automáticos, tá? Então hoje, nesta aula aqui, uma aula rápida para a gente criar medidas de soma, né? Automaticamente criar um script de soma, né? Onde a gente vai clicar nas colunas que a gente quer, a gente clica lá para exibir e ele soma automaticamente, tá? Basicamente é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, eu estou lá em Fvendas Internet, né? Eu vou clicar, por exemplo, aqui em custo total do produto e valor da venda, tá? O que eu vou fazer em Advanced Script aqui, ó? Eu vou em Samples, Custom Action e criar a medida de soma de colunas calculado, ó, de coluna selecionada, né? Eu vou clicar em rodar aqui, ó, ou F5, né? E ele já me criou duas medidas aqui, ó, um sum da coluna custo total produto e uma soma de valor venda, ó, tá? Então ele me criou duas medidas que eu poderia pegar aqui e arrastar lá para dentro da pasta medidas, ó. Então arrastei para lá e nós temos nossa medida de criação de soma de colunas que a gente selecionou, tá? Então a gente vai selecionar a coluna, tá? Que a gente quer e a gente vai lá em Advanced Script, né? Selecionar aqui, tá? Beleza? Então vou deletar isso aqui. Vou deletar essas duas aqui, tá? Pra gente... Só queria mostrar um exemplo, eu vou deletar aqui também. O que a gente faz? Eu vou deletar aqui e aí a gente vai fazer do zero aqui essa medida aqui, tá bom? Então, a gente vai querer fazer tipo um loop, né? Um for each, né? Para cada, tá? Então a gente começa aqui, ó, for each, beleza? Ó, for each. E aqui é case sensitive também, tá, pessoal? Vamos cuidar aqui quando a gente for criar, tá? Então abre aqui, então a gente vai declarar uma variável que a gente vai dar o nome de C, de coluna, né? Vou dar aqui um variável, é como se fosse variáveis no DAX, né? A gente vai declarar uma variável. O C, quando a gente geralmente vai fazer um loop em medidas ou algo assim, a gente usa o M, né? E assim por diante, né? Então a variável C é colunas selecionadas, né? Então lembrando que aqui é case sensitive tem que escrever igualzinho, né? Selected columns, né? Selected.columns. Assim, tá? Vou fechar parênteses e a gente sempre começa aqui com uma chaves, né? Com chaves aqui. Vou dar um enter aqui, tá? Então, beleza. Então, ó, a gente vai fazer um loop, tá? For each para cada, tá? Então, a gente declarou variável C, ou seja, a coluna selecionada, ela vai ser o C. Então, a gente vai clicar e vai pegar o nome dessas colunas selecionadas, né? Então, para cada coluna selecionada, que ela é o nome C, tá? Então, table.add_measure, tá? Então, né, naquela tabela lá, a gente vai adicionar medida. Muito bem. Então, aqui, pessoal, a gente poderia colocar média, contas, então a gente pode botar alguns aqui, não só soma, a gente poderia fazer qualquer adição de medidas. Eu quero sempre ter média, então eu sempre vou botar aqui, tá? Então no padrão aqui eu vou botar entre aspas duplas, tá? Quando a gente vai texto, né? Geralmente, né? Soma de, vou dar um espaço, ó, até vou dar um zoom aqui, ó, tá? Soma de, espaço, que deve ser assim, o nome, a soma de, tá? Espaço, e aqui ele vem o nome da coluna depois, tá? Então a gente sempre vai botar um mais aqui, e c.name, tá? Então, ó, o C é o nome da coluna, que eu vou pegar o nome da selected column, tá? Então, o nome aqui, tá bom? Vírgula. E aí, aqui a gente vai colocar, vou dar um espaço aqui, ó, nome da coluna, tá? Nome da medida, né? Então, nome da medida. Vou dar um enter aqui, e aí agora a gente começa aqui a nossa expressão DAX que a gente vai usar, tá? Então, no caso, a gente vai fazer uma sum aqui, ó. Sum, abre parênteses. Então, um sum daquela coluna, tá? Então, quando a gente quando a gente vai colocar um nome, né, de um parâmetro, ou uma string, ou alguma coisa assim, vai referenciar alguma coisa, a gente não pode ser entre aspas duplas, né? Então, fechar aspas duplas aqui, e o sum ele vai ficar nesse formato aqui, tá? E aí sempre para concatenar aqui o nome, né, e eu vou passar para ele um parâmetro aqui, vai ser a coluna, né, DAX object full name, acho que é isso aí, tá?
mais, para concatenar de novo, vou abrir aspas duplas, que agora a gente vai fechar o parênteses, né? Fecha parênteses e vírgula para fechar, tá? E no final, geralmente, a gente vai colocar aqui para o display folder, né? Display folder. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, é isso aqui, tá? No final, a gente... Deixa eu pegar aqui. Vou mudar aqui, vou fechar parênteses, ponto e vírgula, tá? E depois tem aqui é uma opção a mais, tá? Isso aqui não precisa, mas é uma questão de quando eu quero ocultar essa coluna de valor. Por que a gente ocultaria uma coluna de valor? Porque a gente não vai usar a medida implícita, arrastar essa coluna em algum lugar no nosso modelo, a gente vai usar só na medida. Então, necessariamente não precisa, né, dessa medida. Então, se quiser colocar, por exemplo, aqui o ponto is hidden, né? Lembrando que é case sensitive, né? Igual a true, tá? Então, se eu pegar aqui agora, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar, somar a soma de taxas aqui, né? Cliquei na coluna taxas e vou vir aqui e rodar para testar para ver se vai funcionar. Ó, soma de taxas aqui, a expressão, tá? Então, funcionou. Beleza, eu vou deletar ela aqui. E veja o que aconteceu. A coluna taxas, ela sumiu daqui, porque esse último comando aqui, tá? Ele ocultou ela, tá? Então, se eu não quero, eu posso deixar isso aqui, vamos dizer, aqui, né? Eu posso deixar ela aqui, não usar esse parâmetro aqui, tá? Então, aqui é opcional, é legal ocultar, tá? Se eu quero que exibir os ocultos, né? Então, a gente pode vir aqui, ó, no Ctrl F5 em Hidden Objects, né? Ctrl F5, Ctrl 5. Ele aparece que está aqui, ó, taxas, né? Ele está oculto. Então, posso clicar em taxas aqui, onde nós temos aqui embaixo, no Hidden aqui, ó, né? A gente pode colocar aqui como false. E agora ele exibe novamente, tá? Então, olha só. Eu vou deletar a soma de taxas. Eu vou deixar comentado esse aqui, ó, né? E o que a gente faz? A gente vai clicar em mais agora. E ali a gente vai dar um nome para esse script, né? Então, ó, o nome que eu já dei aqui, ó, criar medida de soma de coluna selecionada. Ela é contexto de uma medida, né? Ele está criando uma medida e eu vou clicar em OK, tá? E como é que eu uso? Então, ó, vamos, por exemplo, aqui que eu estou no meu modelo aqui, comecei. Nossa, eu quero usar, então, quero criar uma medida de soma da coluna. Vamos lá, valor do desconto, custo total do produto, valor venda, valor das taxas, né? Então, eu tenho lá, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, em Samples, Custom Actions, ó, criar medida de soma de coluna selecionada, ó, tá? Ele trouxe o script aqui. Então, eu posso clicar aqui no Play ou dar um F5 aqui e ele trouxe para nós aqui as somas, ó, né? De cada um, ó, ele trouxe a soma que a gente fez. Então, a gente pode selecionar todas e arrastar aqui, ó, para nossa pasta de medidas, ó. Então, ele veio para cá, ó, todas as somas aqui, tá? Então, esse aqui é a aula sobre aquele script. Toda vez que você termina algo aqui, você clica aqui, ó, em Ctrl S, né, para salvar as alterações e ele já salva lá no seu modelo, tá? Então, a próxima aula, então, a gente vai criar aqui as medidas de inteligência de tempo, tá bom? Até lá, valeu!